A gente vai dar continuidade, tá? Então, ao assunto, certo? A gente viu até o finalzinho ali do período colonial, final do século XVIII, tal, iníciozinho do século XIX. Então, a gente vai ver hoje o chamado período joanino e o primeiro reinado brasileiro. Então, como eles se conectam a esse período ali do Brasil, tá bom? Só dividir a tela aqui. Então, ó, como eu falei, essa organização política, para a gente entender o que aconteceu ali no primeiro reinado, aí vocês têm a foto da coroação de Dom Pedro I, certo? Como imperador do Brasil, beleza? E aí, qualquer momento que vocês queiram fazer algum tipo de observação, quem tiver sem fone pode escrever no chat ou pode ficar à vontade para abrir o microfone e fazer questionamento, pergunta ou colocação, tá bom? Então, ó, o primeiro período que a gente fala, antes de falar do primeiro reinado, que está totalmente vinculado, é esse período que a gente chama de período joanino. O que acontece? Está acontecendo na Europa a Revolução Francesa, certo? E diante daquele contexto da Revolução Francesa, alguns países resolvem, obviamente, resistir às tentativas de domínio por parte de Napoleão, entre eles Portugal, tá? Por quê? Para tentar enfraquecer os seus principais inimigos, que eram os ingleses, Napoleão estabeleceu o chamado bloqueio continental. Então, nenhum país continental, da Europa continental, poderia comercializar com a Inglaterra. O objetivo era enfraquecê-los economicamente. E, consequentemente, aí você conseguiria também enfraquecê-los militarmente, porque vai faltar grana, e aí eles vão, gradualmente, eles vão enfraquecendo. Então, por isso, certo? Que eles começam esse processo aí de vinda para o Brasil. Por quê? Porque Napoleão ele vai ameaçar e diz, ó, meu irmão, é o seguinte, ou tu para de mandar mantimentos para a Inglaterra, ou eu vou invadir, né? E aí, como Dom João não para, lembrando que quem era a rainha na época era a mãe dele, né, Dona Maria, só que ela estava afastada das funções porque ela teve problemas psiquiátricos, né? Tanto que ela ficou conhecida como Dona Maria a Louca, né? E aí ele, de maneira regencial, ele quem comandava o Brasil, o Império, na verdade, né? Desde 1796, mais ou menos. E aí, diante desse contexto, vendo uma ameaça muito próxima ali de invasão do território brasileiro, Dom João pega o máximo de pessoas possível, o máximo de coisas possível e vem para o Brasil. Há uma estimativa aí que tenham vindo junto com ele entre 5 e 10 mil pessoas. Imagina chegar numa cidade ali como o Rio de Janeiro, uma cidade que está em desenvolvimento, início do século XIX, 10 mil pessoas, sei lá, 5 mil pessoas, para acomodar toda essa população. Então, era difícil, gerou um problema muito grande ali no Brasil, né? Inclusive, a esposa dele, a Carlota Joaquina,
não queria vir para o Brasil, né? Ela estava resistindo a esse processo de vinda aqui para o Brasil. Mas ou ele vinha ou acabava como algumas outras reinados que não se submeteram a Napoleão e que foram depostos, tá bom? E aí foi necessário criar aqui no Brasil uma estrutura para essa nova realidade. Por quê? Nós temos agora o rei de Portugal aqui no Brasil. Então, é necessário que haja essa estruturação. Então, se criou correios, universidades, bancos, biblioteca, teatro, enfim. Então, muita coisa foi criada para o estabelecimento da família real aqui. E aí, também, isso eles chegam em 1808, e estava feio para a família real portuguesa estar em uma colônia e ficar em uma colônia. Em virtude disso, em 1815, Dom João ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal. E aí vai virar Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, ele vai estar em um dos reinos associados a Portugal, então ficava menos feio para ele nessa situação, tá? Efetivamente não tinha grandes mudanças, porque as mudanças já tinham ocorrido quando eles chegaram aqui no Brasil em 1808, certo? E aí, durante esse período de Dom João no poder, nós temos alguns conflitos, entre eles a Guerra da Cisplatina, porque a Espanha havia apoiado, né, em partes, a expansão de Napoleão, certo? E em virtude disso, como uma represália, Dom João ataca e toma a província da Cisplatina, certo? Ele chega a atacar e invadir a Guiana Francesa também. Então, ele vai estruturar essa situação. E aí, o que é que acontece também nesse período joanino? Em 1817, ocorre a Revolução Pernambucana de 1817. E por que ela ocorreu nesse período? Com a vinda da família real, naturalmente, e Portugal ocupada pelos franceses, não tinha remessa do que era produzido, de impostos, de Portugal para o Brasil. Então, o Brasil em si ele tinha que produzir tudo que fosse necessário para a manutenção do país e da família real que estava aqui. Então, o custo era muito alto para essa manutenção. Então, os impostos aumentaram muito e diante dessa situação eclode a Revolução Pernambucana de 1817, também conhecida como Revolução dos Padres, certo? Por quê? Porque um dos seus líderes era o chamado Frei Miguelinho. E eles estavam lutando contra o quê? Principalmente contra esses desmandos da coroa portuguesa no Brasil, contra o aumento de impostos e os problemas econômicos que a região de Pernambuco enfrentava. Mas eles conseguem uma adesãozinha também da Paraíba, né? E do Rio Grande do Norte, mas acabam sendo sufocados. E aí não confundir 1817 com a Confederação do Equador, certo? São duas revoltas diferentes. Mas foi importante, certo? Por quê? Porque levantou o alerta de Dom João para esses projetos, para esses questionamentos que estavam acontecendo no Brasil. E aí, em 1815, mais ou menos, 1816, acaba o período napoleônico, mas Dom João permanece no Brasil, certo? E começa a gerar um pouco de desconfiança na corte, né, no parlamento que tinha ficado em Portugal. E aí, o que vai deixar mais também o parlamento português apreensivo é porque nesse mesmo ano de 1817, Dona Maria ela morre. E aí Dom João vai ser coroado imperador não, rei de Portugal. Né? E ficou-se aquela incógnita, né? Tipo,
E aí, ele vai ser coroado no Brasil, vai ser coroado em Portugal. Até então, e aí, onde mais tinha por Dom João, né? E que tinha muitos tradicionais para poder manter a domínio sobre a região. E aí, na Bahia, a independência era 1800, né? Então, em maio de 1823, então dá quase um ano para que, de fato, os caras consigam acabar com esse processo de resistência lá na Bahia. Então, não foi um processo fácil, não foi um processo rápido. Ao contrário, como eu disse, do que comumente nós vemos, certo? E aí, claro, né, que começa e se intensificam essas rivalidades entre os portugueses e os brasileiros. Tanto é que, nessa época, muitos brasileiros eles começam a querer negar suas raízes portuguesas e começam a colocar nomes indígenas nos seus nomes, enfim. Então, eles fazem isso para tentar negar essa origem portuguesa. Então, é meio que um movimento, entre aspas, ali, nativista. Então, eles vão evocar antepassados indígenas, enfim. Então, há todo esse processo aí. E isso, obviamente, vai intensificar essas rivalidades aí entre portugueses e brasileiros, que nós perceberemos que serão muito fortes durante todo o primeiro reinado. A partir do período regencial, a gente vai ver uma queda, um decréscimozinho nessas rivalidades. Mas aí, nesse período, é muito grande, durante o primeiro reinado, essas rivalidades entre portugueses e brasileiros. Bom, Brasil é um país independente, massa, mas é necessário que haja uma Constituição, certo? Uma lei máxima, uma carta magna. Cuidado e atentem para esse nome, tá? Porque às vezes não vem Constituição, vem Carta Magna. E uma vez eu coloquei isso numa avaliação e teve gente que não sabia o que era Carta Magna. Então, Carta Magna é a mesma coisa que Constituição, certo? Então, diante daquela situação do processo de independência, era necessário que houvesse uma constituinte para estabelecer essa Constituição, essa Carta Magna, essa Carta Maior brasileira, já que antes, como o Brasil fazia parte do Reino Português, a Constituição que vigorava aqui no Brasil era a Constituição portuguesa, tá? E aí foi convocada essa Assembleia de 1823, essa Constituinte, e aí a gente vai perceber que é um grupo extremamente heterogêneo que faz parte dessa Constituinte. Então, ó, deputados, bacharéis, proprietários rurais, padres, magistrados, funcionários públicos, médicos, enfim. Mas o que se percebe é que são grupos dominantes, são grupos da elite. A gente não tem pequenos comerciantes, não tem camponeses, nós temos latifundiários, nós vamos ter banqueiros, funcionários públicos, pessoas ligadas, vinculadas à elite brasileira, certo? Então, não há essa participação popular na Constituinte de 1823. E aí, naquele contexto, e até nesses contextos de rivalidade que eu estava falando que existia, se formam basicamente dois partidos ali no Brasil e para a Constituinte de 1823. O Partido Português, que defendia o retorno do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal, ou seja, que o Brasil deixasse de ser um país independente e voltasse a ser um Reino Unido, tá? Voltando sua dependência a Portugal, e o Partido Brasileiro, que defendia a autonomia, a total independência em relação a Portugal, mas defendiam uma Constituição liberal, tá? Uma Constituição, entre aspas, burguesa, como tinha acontecido em Portugal, em grande parte da Europa, certo? Com limitação dos poderes do rei, do imperador, enfim, do monarca, como que título que ele fosse chamado. Então, eles definiam que fosse estabelecido isso, certo? Essa Constituição ficou conhecida como Constituição da Farinha de Mandioca. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar por quê.
Então, eles defendiam essa limitação dos poderes do imperador, que daqui a pouco vai ter uma série de pontos que foram estabelecidos por essa Constituição. Só que, como Dom Pedro tinha ideias extremamente absolutistas e autoritárias, ele não vai concordar com, com essa ideia de uma Constituição mais liberal, com limitação dos seus poderes. Ele queria amplos poderes, então aquilo feria os seus desejos. Tanto que ele fecha a Constituinte, em 1823, que ficou conhecida como a Noite da Agonia. Tá? E agora eu vou explicar por que a Constituição da Farinha de Mandioca. Então, o fechamento da Constituinte foi chamado de Noite da Agonia, certo? Então, ó, vou botar isso aqui para o lado. Algumas características dessa Constituição, da Constituição da Farinha de Mandioca. Então, ó, ela é, como eu disse, uma Constituição liberal. Então, você vai ter a monarquia, o monarca, né, subordinado à Constituição. Então, o poder do imperador ele tem limites, certo? Divisão do Estado em 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, como nós temos hoje, dividido dessa maneira. A Assembleia Geral, que seria o equivalente nosso hoje a Congresso Nacional, dividida na Sala dos Deputados, eletiva, com mandato de 4 anos, e a Sala dos Senadores, que era vitalícia, ou seja, para o resto da vida deles, né? Ou até que eles renunciassem ao cargo. Então, são 2, né, características aí. Legislaturas com duração de 4 anos, como eu havia dito. E aí, quem tinha direito ao voto? Homens maiores de 21 anos, certo? Do sexo masculino e com renda mínima medida em alqueires de farinha de mandioca, certo? Então, você tinha que comprovar uma renda mínima, certo? Para poder votar, certo? O alqueire, ele é uma medida de extensão territorial, certo? E aí varia de local para local, tem o alqueire paulista, enfim. Mas, em média, certo? Ele equivale ali mais ou menos 2 hectares, tá? 2.000 metros quadrados, mais ou menos. Tá? Desculpa, 24.000 metros quadrados. Um alqueire é mais ou menos isso aí. Então, tem que comprovar que existia, enfim, aquele ali plantado ou equivalente financeiro aquilo ali, tá bom? Mas, como eu disse, ele não aprovou essa Constituição e ele fez o quê? Ele pegou pessoas, escolheu pessoas para estabelecer uma Constituição do jeito que ele queria. Portanto, a primeira Constituição brasileira, tá? Ela foi uma Constituição outorgada, certo? Que é diferente de promulgada, tá bom? Então, outorgada significa que ela foi imposta, certo? Então, ela foi imposta pelo imperador. Ela foi imposta, certo? Se fosse aprovada de 1823, ela seria promulgada, porque houve uma certa representação popular. Então, ó, um detalhe que é importante, que vale salientar, é que junto com o México, Brasil e México foram os 2 únicos países que, ao se tornarem independentes, estabeleceram monarquias, tá? Mas só a do México dura 10 anos só. A do Brasil é que vai durar até 1889. Então, assim, essa Constituição, óbvio, ela tinha interesse de servir a
minoria, tá? Foi mantido, por exemplo, o voto censitário. Então, ó, isso aí, galera, vocês não podem esquecer quando falar de Constituição de 1824, que falar de Império Brasileiro, certo? Vocês não podem esquecer de voto censitário, certo? Não, ó. Voto censitário, então é um deles, certo? Poder moderador é outro ponto que vocês não podem esquecer quando a gente fala da Constituição de 1824, tá? Então, era uma Constituição centralizadora, e a gente vai ver um esqueminha que mostra que praticamente tudo emanava dele. Tá? Tinha a lei do padroado, que quem nomeava bispos no Brasil, se era Dom Pedro, quem determinava se a bula do Papa, que para quem não é católico, que não sabe, as bulas são determinações do Papa, né? E aí quem determinava se ela ia funcionar, se ela ia vigorar ou não no Brasil, era o imperador, era Dom Pedro, tá? Que é a chamada lei do padroado. Permanecem os interesses da classe agrária e escravista, certo? Então, não favorece o processo de industrialização, não acaba com a escravidão. Então, aqueles mesmos grupos privilegiados que existiam durante o período joanino, que existiam durante o domínio português, permanecem nesse período. Então, a gente não tem grandes mudanças de fato do Brasil. O que a gente vai ter basicamente é que antes nós dependíamos de Portugal e agora nós somos um país independente. É basicamente essa a diferença que há agora, a partir de agora. Tá? Mas o status quo, ou seja, a organização social, ela não muda praticamente, ela é mantida basicamente da mesma maneira. E aí, como eu coloquei para vocês, o poder moderador, certo? Então, o imperador ele acumulava os poderes executivo e moderador. O moderador seria um poder que estaria acima dos outros, tá? Então, fazendo uso do poder moderador, ele poderia interferir no judiciário, ele poderia interferir no legislativo, certo? E aí, isso vai fazer com que ele governe de maneira absolutista, certo? Sempre dominando como ele bem entendia. E aqui tem um esquemazinho de como funcionava mais ou menos a Constituição, tá? Então, ó, o poder moderador, que está acima dos outros, tá? Esse aqui e esse, tá? E o executivo são exclusivamente do imperador, certo? Então, lembrar disso aí, certo? Então, poder moderador e executivo são exclusivamente do imperador, tá bom? E aí, vejam como ele é mala. Para não dar um aspecto tão forte de autoritarismo, ele cria um órgão consultivo chamado Conselho de Estado. Então, como é que funciona? Para ele poder fazer uso do poder moderador, ele tem que consultar o Conselho de Estado. Se o Conselho de Estado aprovar, aí ele pode interferir no legislativo e no poder judiciário, certo? Então vejam, mas quem nomeava o Conselho de Estado? Ele próprio. O Conselho de Estado era composto de 50 membros, tá? Todos escolhidos pelo imperador. E aí, tipo, o cara tinha o privilégio de estar ali servindo ao imperador, ganhando algum tipo de regalia dele. Vocês acham mesmo que o cara ia contrariar alguma decisão de Dom Pedro? Não, né? Então, ele monta uma estrutura para dar um aspecto de legalidade, tá? Mas, de fato, ele está ali dominando tudo. O poder legislativo permanece o mesmo, aquela estrutura bicameral que nós tínhamos, que tinha sido pensado para a Constituição de 1823, permanece do mesmo jeito.
Câmara dos Deputados eletiva, tá? E o Senado, como é que era? Ele era também eletivo, certo? Só que com uma pequena diferença, ele também vai ser vitalício. Ou seja, só ocorre eleição para senador quando houver a morte de um. E aí, como é que era feito? Como tem alguns órgãos que fazem até hoje, tá? Se elegia uma lista tríplice. Então, digamos, morreu um senador da Paraíba. Nós votaríamos, tá? Os 3 mais votados, os nomes vão para o imperador e é ele quem vai escolher entre esses 3 nomes aquele que vai ser o senador da província da Paraíba, tá? Ele não necessariamente precisa escolher o primeiro colocado, ele vai escolher um daquela lista tríplice, certo? O poder executivo vai ser ele próprio a nível federal, né, a nível nacional, e vai existir os presidentes de província, tá? Que é o equivalente que a gente tem hoje aos governadores de estado, que eram nomeados pelo próprio imperador, tá bom? Aí, nesse momento, não existe um legislativo estadual, certo? Só existem esses conselhos para auxiliar os presidentes de província, mas não existe um legislativo estadual, o provincial, no caso. Esse legislativo provincial só é criado no período regencial, certo? E, por fim, o poder judiciário, que também estava subordinado ao imperador. Os juízes eles eram escolhidos pelo próprio imperador. Então, ele vai ter o poder executivo, o poder judiciário e o conselho de Estado literalmente na sua mão, tá? Porque o executivo é ele, o judiciário ele escolhe, o conselho de Estado ele escolhe. Do mesmo jeito o Senado, porque o Senado, ele que vai escolher. A Câmara dos Deputados, ele não escolhe. Então, ela tem mais autonomia, mais ou menos. Porque a hora que ele quisesse, ele poderia dissolver a Câmara dos Deputados. Então, vejam que, de fato, ele vai concentrar todos os poderes nas mãos dele. Tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar dos aspectos da política externa, da política econômica e da abdicação de Dom Pedro I. Deixa eu só fazer a chamada aqui rapidinho, que já está perto de acabar. Mais uma vez, quem tiver sem áudio, tá? Dá um oizinho lá no chat. Pablo? Estou pela hora que está aqui, certo? Só Pablo Ícaro. Gustavo. Hugo. Hugo. Ruth. Renan. Noemi. Samire. Arnóbio. Levi. Ítalo. Oi. Beleza. Tô aqui, professor. Vitor. Açucena e Águida. Pronto. Então, próxima semana a gente continua esse assunto e aí, próxima semana